Olá, alunos! Mais uma semana, mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade, para estudarmos a química. Bom, meu nome é Janês e nessa aula 5 nós vamos resolver algumas questões sobre concentração de soluções. Como nós sabemos, a química é uma ciência exata e para conseguirmos aprendê-la com eficiência, precisamos exercitar bastante. Então, espero que vocês estejam resolvendo os exercícios do livro, espero que estejam buscando questões, resolvendo o quiz. Olá, alunos! Mais uma vez estamos aqui. Olá, alunos! Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a química. Meu nome é Janês e nessa aula 5 nós vamos resolver algumas questões sobre concentração de soluções. Bom, como nós sabemos, a química é uma ciência exata e para conseguirmos entendê-la e compreendê-la bem, precisamos exercitar. Espero que vocês estejam resolvendo os exercícios do livro e quero me deixar aqui à disposição para qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Então vamos lá para as questões. A primeira questão diz o seguinte: Jeremy, ao estudar a absorção do cádmio, um metal que provoca câncer pelas células vermelhas do sangue, observou os metabólitos, assinaturas de todas as reações químicas que ocorrem no organismo. Descobriu também que os micro-organismos no intestino representam um papel crucial na saúde e nas doenças humanas. Em suas pesquisas, ele combina os metabólitos com bactérias específicas. Isso, porém, só foi possível recentemente, pois as bactérias só sobrevivem em ambientes altamente ácidos e livres de oxigênio. As novas tecnologias de sequenciamento de DNA possibilitam a identificação das cerca de 1.000 espécies de bactérias do intestino, permitindo o lançamento de um projeto com a meta de descrever completamente a flora intestinal humana. A questão em si vai perguntar o seguinte: em uma célula de concentração de cloreto de sódio é cerca de 1% mV. Para que essa célula tenha diminuição no seu volume, ela deve ser colocada em uma solução de NaCl de qual concentração? Bom, o primeiro ponto aqui a ser destacado é essa informação que a questão me dá, que na célula eu tenho uma concentração de cloreto de sódio de 1% mV. O que seria esse mV? Seria título. E título em massa por volume. Em massa de quem? Em massa de soluto por volume de solução. Sempre que aparecer porcentagem, isso simboliza que nós vamos ter quantidade de soluto por 100 de solução. Como eu tenho quantidade de soluto em massas, 1% vai simbolizar que eu tenho 1 grama de soluto em 100 ml de solução, certo? A questão continua, diz o seguinte: para que essa célula tenha diminuição no seu volume, ela deve ser colocada em uma solução de cloreto de sódio de qual concentração? Bom, a gente estuda em biologia que ocorre o processo chamado osmose. O que é osmose? É sempre a passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado por meio de uma membrana semipermeável. Então, se ele quer diminuir o volume, então eu tenho que ter uma concentração maior. Eu preciso ter uma concentração maior para que o meio menos concentrado, que é esse 1% que a questão forneceu, consiga passar para o mais concentrado. Então, analisando as afirmativas, nós temos aqui, letra A. Nós temos 1 grama para 100 ml, que é exatamente igual o valor que a questão me forneceu. Então, não pode ser a letra A. Letra B, 50 gramas por litro. Vamos lá. 50 gramas para 1 litro é o mesmo que 50 gramas para 1.000 ml. Mas para 100 ml, que é a quantidade que a gente tem, quanto que a gente vai ter de massa de soluto? Nós vamos ter aqui igual a 5 gramas. Observamos que essa concentração é muito maior do que a concentração dada na questão. Se é uma concentração maior, consequentemente, eu vou ter a passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado
e assim uma diminuição do seu volume. Então, a gente pode já concluir que a letra certa é a letra B. Na letra C, nós temos 1 grama para 1 litro. 1 litro são 1000 ml, então eu vou ter uma concentração menor, certo? Na letra D também eu tenho uma concentração menor e na letra E também uma concentração menor. Bom, segunda questão. Na segunda questão diz o seguinte: a poluição atmosférica tem se mostrado nociva para os seres humanos e animais. Por um lado, pode reduzir o peso dos bebês quando as gestantes são expostos a níveis elevados de monóxido de carbono e partículas inaláveis no primeiro trimestre de gestação. Por outro lado, os anfíbios também têm sofrido os efeitos desses poluentes. A chuva ácida é uma ameaça para embriões e larvas. Outra ameaça são os clorofluorocarbonos, que permitem o aumento das radiações UVB, retardando as taxas de crescimento e causando problemas em seu sistema imunológico. Além disso, nas áreas agrícolas que usam intensivamente fertilizantes e inseticidas, tem-se observado um aumento de deformidades em rãs, sapos e salamandras. As partículas sólidas inaláveis dispersas no ar caracterizam-se Gente, aqui nós estamos falando de poluição, de partículas sólidas no ar que nós respiramos. Eu falei para vocês que toda e qualquer mistura gasosa representa uma solução. E o que é uma solução? Relembrando aqui, solução é toda e qualquer mistura homogênea. Se é uma mistura homogênea, eu não consigo ver as fases que eu tenho, certo? O meu soluto está totalmente dissolvido no meu solvente. Mas quando eu falo que eu tenho aqui partículas no ar atmosférico, essas partículas vão estar em outro estado físico e geralmente serão no estado sólido. Então, quando eu tenho sólido e gás, eu não formo uma mistura homogênea, tá? Então, não pode ser letra A uma solução, porque se eu não tenho uma mistura homogênea, eu vou ter uma mistura heterogênea e eu consigo ver no mínimo 2 fases. Letra B diz suspensão. Sim, será uma suspensão, porque o que é suspensão? Suspensão é uma mistura heterogênea, tá? Suspensão é uma mistura heterogênea onde eu tenho partículas bem pequenas dispersas. Letra C diz que é uma mistura homogênea bifásica, nenhuma mistura homogênea. Nas misturas homogênicas só pode ser bifásico se eu tiver estados físicos diferentes, certo? Letra D. Misturas heterogêneas monofásicas. Não existe uma mistura heterogênea monofásica. E mistura homogênea monofásica. Se é uma mistura homogênea monofásica, seria uma solução, certo? Então, letra certa, letra B é uma suspensão. Terceira questão. A terceira questão, ela me diz o seguinte: desde a implantação da Lei Federal 11.705, também conhecida como Lei Seca, publicada em 20 de junho deste ano no Diário Oficial da União, que aumenta punições a motoristas que dirijam depois do consumo de bebidas alcoólicas, os resultados em relação ao número de acidentes de trânsito no país envolvido o quesito álcool mais direção diminuíram. Em Mato Grosso do Sul, as estatísticas também contribuem para uma nova realidade. Dados levantados pela Secretaria de Estado de Saúde em parceria com o Centro Integrado de Operação e Segurança apontam que em apenas 10 dias em vigor, de 20 a 30 de junho, a nova lei reduziu 32,4% o número de vítimas atendidas pelos corpos de bombeiros. Sabendo-se que a graduação alcoólica, que é indicada nos rótulos das bebidas, é descrita em graus de Gay-Lussac, tá aí representado, GL, que corresponde ao percentual em volume de álcool presente por volume de solução, que a massa molar do álcool etílico é 46 gramas por mol, que a densidade do álcool etílico é igual a 0,80 gramas por ml, e considerando que a maioria das cervejas em geral tem graduação igual a 4,5 Gay-Lussac,
analise as proposições abaixo e assinale as corretas, tá? Eu separei aqui as afirmativas e a gente vai analisar uma a uma. Bom, primeiro ponto que eu quero destacar aqui, quando ele fala em graus Gay-Lussac, que as bebidas, álcool, algumas substâncias líquidas vêm representando, nada mais é do que título, tá? Então, estou falando de título aí em porcentagem. Na primeira afirmativa diz o seguinte: a concentração em quantidade de matéria de álcool etílico em uma solução aquosa de 4,5 em volume de álcool é aproximadamente 0,78 mol por litro. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar os dados que a questão nos forneceu. Então, a questão nos forneceu que eu tenho uma densidade de álcool etílico 0,80 gramas por ml. Eu tenho um título aí em volume de 4,5%, que eu posso retirar de porcentagem dividido por 100, que eu vou ter aí 0,045, certo? Sabendo que concentração é igual a densidade vezes o título, a gente pode encontrar a concentração dessa minha amostra de álcool. Concentração aqui vai ficar igual a 0,80 vezes 0,045, que a gente vai ter 0,036 gramas por ml. Mas, gente, concentração a gente dá em gramas por litro. Então, eu vou transformar aqui. Eu tenho 0,036 gramas para 1 ml. Mas para 1000 ml, que é 1 litro, eu vou ter quanto? 36 gramas por litro. Achei a concentração. Só que na afirmativa ele não quer concentração comum, ele quer concentração em quantidade de matéria, ou seja, molaridade. Então, a gente pode encontrar a molaridade sabendo que concentração é igual a molaridade vezes massa molar. A questão também me deu a massa molar do álcool etílico. Então, eu posso colocar aqui, concentração 36 gramas por litro é igual a molaridade que a gente vai encontrar vezes 46 gramas por mol. Nós vamos ter aqui uma molaridade igual a 0,78 mol por litro. Podemos assim determinar que a primeira afirmativa está correta. Segunda afirmativa. A concentração em massa por litro, gramas por litro, de álcool etílico em uma solução aquosa com 4,5% em volume de álcool é de aproximadamente 36 gramas por litro. Gente, acabamos de fazer, tá? A gente acabou de determinar que concentração é igual a densidade vezes título. Se é igual a densidade vezes título, nós podemos muito bem dizer que concentração será 0,80 vezes 0,045, que a gente terá 0,036 gramas por ml, mas ele quer em gramas por litro, então transformando, a gente tem uma concentração de 36 gramas por litro. Segunda afirmativa também está correta. Próxima afirmativa diz o seguinte: considerando que o volume de sangue de um indivíduo é de 80 Considerando que o volume de sangue de um indivíduo de 80 kg seja de aproximadamente 6 litros, ao ingerir 100 ml de uma cerveja de 4,5%, esse indivíduo terá em sua corrente sanguínea cerca de 600 mg de álcool etílico por litro. Bom, o que nós temos? Nós temos uma concentração comum, que é igual a 36 gramas por litro, que a gente já determinou nas duas outras alternativas. Para 100 ml, quanto em gramas que a gente vai ter? Porque aqui ele diz que só ingeriu 100 ml, então eu tenho 36 gramas para 1000 ml, que correspondem a 1 litro. Mas para 100 ml, nós vamos ter quanto? 3,6 gramas. Esse é a massa de álcool etílico que uma pessoa terá ingerido ao consumir 100 ml de cerveja, certo? Esses 3,6 gramas serão dissolvidos em 6 litros. Então, para encontrar a concentração, nós podemos fazer que concentração é igual a massa sobre o volume. 3,6 dividido para 6 litros, nós vamos ter aí uma concentração de 0,6 gramas por litro ou 600 ml, certo? Terceira afirmativa também está correta.
E quarta afirmativa diz o seguinte: 100 ml de cerveja contém 4,5 gramas de álcool etílico? Gente, nós acabamos de fazer e vimos que não. Nós temos que 100 ml de cerveja vão conter exatamente 3,6 gramas de álcool etílico. Então, nós podemos determinar que a afirmativa 4 é uma afirmativa errada, certo? Questão de número 4. A mistura de 26,7 gramas de cloreto de sódio com massa molar 53,4 gramas por mol em água suficiente para a solução apresente o volume de 500 ml resulta na concentração de quanto? Nas nossas alternativas, nós temos aí porcentagem, nós temos gramas por litro, nós temos mol por litro, gramas por litro e litros por mol, certo? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é pegar os dados que a questão me forneceu. Ela me forneceu massa em gramas, a questão me forneceu massa molar e a questão me forneceu o volume, no caso em ml, eu transformei para litros, certo? Gente, aqui nós podemos calcular qualquer concentração, mas a primeira delas, e mais simples, seria calcular concentração em quantidade de matéria, molaridade, tá? E aí a gente calcula que molaridade é igual a massa em gramas sobre massa molar vezes o volume. Eu tenho todos esses dados. Se eu tenho todos esses dados, então eu vou calcular a minha molaridade. Molaridade vai ficar igual a 26,7 dividido por 53,4 vezes 0,5. Molaridade igual a 1 mol por litro. E nós temos exatamente essa concentração na letra C. Então, resposta da questão número 4, letra C. Questão de número 5. Nós temos aqui um rótulo da água mineral natural Minayá. Nós temos a composição química em miligramas por litro. E nós temos aí todas as substâncias que estão dissolvidos. A questão 5 diz o seguinte: os sais minerais são importantes para a estrutura e o funcionamento do corpo humano e necessários para uma dieta equilibrada. O fosfato de cálcio, por exemplo, é abundante nos nossos ossos e nos dentes, contribuindo para mantê-los fortes e saudáveis. Considerando a ingestão de 1,5 litros de água mineral Minayá, é correto afirmar que as quantidades de fosfato e de cálcio ingeridas são de, respectivamente, quanto? Gente, o que a gente precisa pegar? Os dados do fosfato e os dados do cálcio, certo? Nós temos aqui o volume ingerido em água por uma pessoa foi de 1,5 litros. Então, esse é o volume que a gente vai levar em consideração. Fosfato. O rótulo me diz que eu tenho uma concentração de 0,2 miligramas por litro. E do cálcio me diz que eu tenho uma concentração de 0,42 miligramas por litro. Então, vamos começar com o fosfato. Se eu tenho 0,2 miligramas para 1 litro, para 1,5 litro que foi ingerido, quanto que eu vou ter? Então, eu vou ter uma concentração de 0,3 miligramas, certo? De fosfato. De cálcio, eu tenho 0,42 miligramas para 1 litro. Para 1,5 litros, nós vamos ter um valor X, que vai ser igual a 0,63 miligramas. Com isso, nós podemos determinar a letra certa, letra C. Questão de número 6 diz o seguinte: a água potável é água considerada apropriada para o consumo humano. A água mineral natural são águas provenientes de fontes naturais próprias para o consumo humano, devem ter características higiênicas naturais. A análise de uma água mineral natural apresentou o seguinte laudo no que se refere à sua composição. Tem aqui a composição química em miligramas por litro também. E eu tenho aqui todas as substâncias que estão dissolvidas nessa água, tá? Questão diz o seguinte: com auxílio da tabela periódica dos elementos e com as informações contidas no laudo, é correto afirmar que, letra A, átomos de estrôncio, cálcio e magnésio possuem somente um elétron na camada de valência? Gente,
Aí a gente tem que relembrar um pouquinho a tabela periódica, tá? A gente tem cálcio e magnésio, são elementos que estão na família 2 da tabela periódica, são metais alcalinos terrosos. Elementos da família 2, gente, possuem 2 elétrons na sua camada de valência, então não pode ser a letra A. Letra B. A maioria dos sais contendo íons potássio e sódio são pouco solúveis em água. Bom, no estudo de sais, a gente observa que a gente tem como prever a solubilidade desses sais. Como que eu posso prever essa solubilidade? Sais formados por metais da família 1 e 2 são muito solúveis, tá? Então, quando ele fala que potássio e sódio são pouco solúveis, é falso, porque potássio e sódio são metais da família 1, então, consequentemente, são muito solúveis, certo? C. Uma garrafa contendo 300 ml de água mineral contém 1,69 gramas de sulfato? Bom, vamos lá. Na letra C, fala que quando a gente olha lá a concentração que ele me dá uma concentração no rótulo anterior de sulfato de 5,64 miligramas por litro, tá? É isso que ele me fornece. Então, eu posso fazer aqui, ó. 5,64 miligramas para 1 litro. Mas quanto eu tenho aqui? Quanto a letra C me diz que eu tenho? 300 ml. Então, transformando 300 ml para litro, a gente tem 0,3 litros. Então, para 0,3 eu vou ter quanto em gramas? X vai ser igual a 1,69 miligramas, certo? Então, a letra C está errada, porque na letra C afirma que eu vou ter 1,69 gramas e eu não vou ter esse valor. Eu vou ter 1,69 miligramas de sulfato. Na letra D, nós temos a concentração e quantidade de matéria de bicarbonato é de 1,7 vezes 10 a menos 3. Vamos ver aqui. Na letra D, bicarbonato, olhando a concentração do rótulo dada, ele me diz que eu tenho 103,7 miligramas por litro, ou eu posso transformar em gramas por litro, que eu vou ter aí 0,1037 gramas por litro. Posso calcular a massa molar, porque a questão mesmo diz que com auxílio da tabela periódica, que eu vou ter de bicarbonato 61 gramas por mol. Se eu tenho concentração e se eu tenho massa molar, eu posso encontrar a molaridade, sabendo que concentração é igual a molaridade vezes massa molar. Nós podemos fazer que molaridade é igual a concentração dividido pela massa molar. Então, a gente vai ter 0,1037 dividido por 61. A gente vai ter aqui grama cancelado com grama. E a molaridade vai ser de 1,7 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, a gente consegue determinar que a letra certa é a letra D. Na letra E, diz o seguinte: fluoretos são espécies que possuem oxigênio na sua composição química? Não. Fluoreto é formado simplesmente por flúor, tá? Então, a gente não tem oxigênio nessa composição química. Próxima questão, nós temos questão 7, diz assim: é possível conhecer a concentração de uma espécie iônica em solução aquosa a partir do conhecimento da concentração de soluto e se o soluto dissolvido dissocia-se ou ioniza-se por completo. Uma solução de sulfato de sódio possui concentração e quantidade de matéria igual a 0,3 mol por litro. Nessa solução, a concentração e quantidade de matéria da espécie sódio é quanto? Gente, eu quero relembrar aqui com vocês dissociação e ionização, porque em questões de soluções isso pode aparecer e aparecer com frequência, tá? E por causa desses nomes, muitos alunos erram aí a afirmativa. Quando ele fala em dissociação, eu estou falando de uma solução formada por ligação iônica, de um soluto formado por uma ligação iônica. Então, eu preciso ter um metal e eu preciso ter ametal. Se eu não tenho pelo menos um metal, eu não tenho como dissociar, tá? Então, dissociação iônica ocorre em solutos formados por ligação iônica. Ionização acontece por quem? Bom,
Ionização acontece por moléculas, ou seja, ligação covalente. Professora, mas a ligação covalente só compartilha elétrons. Como é que eu vou formar cátions e como é que eu vou formar ânions? Bom, quem é que se ioniza? Ácidos, tá? Nos ácidos eu tenho aí sempre a formação de H+, com o restante sendo negativo. Eu tenho sempre cátion e sempre ânion. Então é meio que forçar a formar cátions. Ionização só acontece com moléculas e moléculas de ácidos, tá bom? Então não esqueçam disso. Cuidado que a gente tem uma exceção, tá? Amônia, NH3, tá? Ela sofre também ionização formando o íon amônio, NH4. Ela é uma base, ela não é um ácido, amônia. E ela também forma um cátion, tá bom? Então, tem essa exceção de ionização. A amônia também ioniza-se. Mas aqui a gente está falando de uma solução de sulfato de sódio. Analisando esse sal, sódio é um metal e sulfato é ametal. É ametal. Então, ligação iônica. Se a ligação iônica vai dissociar. Então, a gente tem uma dissociação iônica. Como assim essa dissociação iônica? Gente, a gente tem que separar os íons. Sempre o metal vai vir primeiro no meu sal. Se ele sempre vem primeiro, eu sempre separo ele. Costumo fazer o seguinte. Primeira espécie, no caso sódio, qual vai ser a carga no meu sódio? Quantidade do restante que eu tenho da minha solução, tá? Então, quantos SO4 eu tenho? Só um. Então, qual a carga do sódio? Mais, só tenho um, só mais. SO4, consequentemente, será negativo. Então, qual a carga do SO4? Quantidade do sódio que eu tenho. Eu tenho 2 sódios, então a carga do SO4 será 2 menos. Depois de fazer isso, eu preciso balancear a minha equação, tá? Então, se eu tenho 2 sódios nos reagentes, nos meus produtos, obrigatoriamente também tenho que ter 2. Coloco aí coeficiente estequiométrico 2. Enxofre 1 em ambos os lados, está correto. Oxigênio 4 em ambos os lados também está correto. Minha equação está dissociada e corretamente balanceada, certo? Então, nós podemos relacionar os coeficientes estequiométricos agora da nossa equação. Nós temos que 1 mol de sulfato de sódio formam 2 mols de íon sódio. Gente, se minha concentração de sulfato de sódio é 0,3 mols, qual vai ser a minha concentração de íon sódio? X. Fazendo regra de 3, a gente obtém o valor de íon sódio aí igual a 0,6 mol por litro. Lembrando que existem várias formas de resolver esse tipo de questão. Eu, como professora de química, gosto de resolver dessa forma, certo? Mas existem algumas outras técnicas de como resolver esse tipo de questão. Letra certa, letra C. Questão de número 8. Pelo menos 1,1 milhão de brasileiros trabalham no período noturno em centros urbanos e estão sujeitos a problemas de memória, obesidade, falta de sono e enfraquecimento do sistema imunológico, dentre outros males. Os trabalhadores noturnos perdem aproximadamente 5 anos de vida a cada 15 anos trabalhados de madrugada e têm 40% mais chances de desenvolverem transtornos neuropsicológicos, digestivos e cardiovasculares. Nosso organismo precisa descansar durante as noites quando libera hormônios como a melatonina, o cortisol e o GH, hormônio do crescimento. Uma das substâncias que depende muito do escuro e da noite para serem liberadas é a melatonina, hormônio que ajuda a controlar o momento certo de cada função corporal. Um dos problemas ambientais dos centros urbanos é o nível de concentração dos poluentes atmosféricos no ar, como o monóxido de carbono. Esse material, ao ser inspirado, causa a desativação da hemoglobina do sangue. A gente tem aí a equação da hemoglobina. Considerando a concentração de monóxido de carbono de 200 ppm no ar, e que a reação de desativação de hemoglobina tem rendimento de 70%, o número de moléculas de hemoglobina desativadas para cada litro de ar inspirado será de aproximadamente quanto? Aqui ele me dá como dado constante de Avogadro, me dá as massas molares
aí do oxigênio e do carbono e me dá as alternativas. Bom, primeiro a gente pega os dados que a questão nos forneceu. Ele me disse que o monóxido de carbono tem massa molar aí, a gente pode calcular 28 gramas por mol, sendo 16 do oxigênio e 12 do carbono. Sabendo disso, nós sabemos que nós temos 28 gramas para cada mol de monóxido de carbono. E sabemos que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 entidades, tá? Que é a constante de Avogadro. Sabendo disso, nós temos quantos mols de monóxido de carbono? Nós temos aí, ele me dá 200 ppm. Esses 200 ppm são partes por milhão e ele me diz que a gente tem miligramas por litro. Eu transformei esses 200 em gramas, então 200 transformados em gramas, a gente tem uma concentração aí de 0,2 gramas. 0,2 gramas vão ter quantas entidades? No caso, nós temos 4,3 vezes 10 a 21 moléculas de CO. Mas a questão me diz que o rendimento é de 70%. Então, 4,3 vezes 10 a 21 moléculas de monóxido de carbono equivale a tudo, equivale a 100%. 70% vão equivaler a quanto? 70% vão equivaler a 3,0 vezes 10 a 21 moléculas de monóxido de carbono, certo? Letra certa, letra D. Questão de número 9. Com as chuvas intensas que caíram na cidade do Rio de Janeiro em março de 2013, grande quantidade de matéria orgânica se depositou na Lagoa Rodrigo Freitas. O consumo biológico desse material contribuiu para a redução a zero do nível de gás oxigênio dissolvido na água, provocando mortalidade dos peixes. O volume médio de água na lagoa é igual a 6,2 vezes 10 a 6 litros. Imediatamente antes de ocorrer a mortalidade dos peixes, a concentração de gás oxigênio dissolvido na água correspondia a 2,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Ao final da mortalidade, a quantidade consumida em quilogramas de gás oxigênio dissolvido foi igual a quanto? Bom, nós temos aí um volume médio de água que ele me dá de 6,2 vezes 10 a 6 litros. Me diz que o gás oxigênio, a molaridade do gás oxigênio correspondia a 2,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, nós podemos dizer que 2,5 vezes 10 a 4 mol estão para 1 litro, que é isso que a questão está me dizendo. Mas para 6,2 vezes 10 a 6 litros, quanto de mols eu tinha? Eu tinha aí 1.550 mols de oxigênio, certo? Sabendo que a gente tinha esse valor, sabendo que o número de mols é de 1.550 e a massa molar do oxigênio é 32 gramas por mol, nós podemos calcular a massa em gramas, sabendo que o número de mols é igual a massa sobre massa molar. Então, a gente pode substituir aí os dados. A gente vai ter 1.550, vai ser igual a massa em gramas que a gente vai encontrar, dividido por 32. Então, mol com mol cancela, a gente vai ter uma massa de 49.600 gramas ou 49,6 quilogramas, que nós vamos ter aí, letra certa, letra B. Questão 10 e última questão, diz o seguinte: a vitamina C, ou ácido ascórbico, está presente em vários sucos de frutas. Um suco de goiaba recém-preparado pode apresentar uma concentração de vitamina C de 4,2 vezes 10 a 3 mol por litro. Aproximadamente quantos miligramas dessa vitamina encontraremos em um copo de 200 ml desse suco? Bom, ele me dá a concentração em quantidade de matéria e pergunta quanto em gramas, tá? Eu vou ter em 200 ml desse suco. Então, nós temos molaridade, a massa molar, ele me dá a fórmula do ácido ascórbico, a gente pode calcular, vai ser 178 gramas por mol,
Então, volume aí de 0,2 litros. Então, a gente pode fazer que molaridade é igual a massa sobre massa molar vezes o volume. Dizendo dessa forma, eu vou obter direto a massa em gramas, sabendo que a molaridade é de 4,2 vezes 10 a menos 3. Vai ser igual a massa, que a gente vai encontrar, dividido por 178 vezes 0,2, nós vamos obter aí uma massa de 0,149 gramas ou de 149 miligramas. A questão pede em miligramas, então a alternativa certa é a alternativa B, 149 miligramas. Bom, gente, espero que vocês tenham acompanhado, espero que vocês tenham resolvido todas as questões. Caso tenha ficado alguma dúvida, permanecido alguma dúvida, entre em contato comigo, podem me procurar, estou sempre à disposição. Resolvam mais questões, resolvam as questões do livro, resolvam questões do aplicativo que vocês têm. Bom,